O caso do Gabriel Khan foi sem dúvida um dos casos mais cruéis e mais chocantes já registrados aqui no Brasil lá no ano de 2007. E isso tudo por se tratar de um garoto de 12 anos que teve a vida interrompida pelo próprio amigo de 16 anos. E o motivo desse crime simplesmente por um jogo online. Mas vamos entender um pouco melhor desse caso e saber os detalhes do que aconteceu no decorrer desse tempo. Então já senta aí e eu espero que você esteja com o psicológico preparado, porque você vai precisar. Lá em 2007, o Gabriel tinha 12 anos de idade, e ele sempre foi visto como um garoto bom, muito quieto e muito educado. Bem o contrário de seu amigo Daniel, de 16 anos, que era visto como um garoto problemático e sempre metido em confusões. Gabriel e o Daniel eram bons amigos e sempre mantinham contato, tanto pessoalmente quanto virtualmente. E nessa época, jogando esse jogo online, o Gabriel precisava comprar algumas coisas dentro do jogo. E como ele não tinha dinheiro para isso, ele acabou pedindo emprestado para o Daniel, que não hesitou e emprestou na mesma hora. Só que o tempo foi passando e o Daniel começou a cobrar essa dívida lá do Gabriel. E como o Gabriel não tinha dinheiro para pagar, essas cobranças foram se tornando cada vez mais intensas. Até que o Daniel de fato decidiu cobrar essa dívida pessoalmente. Então, na manhã de 23 de julho de 2007, o Gabriel estava sozinho em casa, e isso não era habitual, porque ele sempre estava na presença dos pais ou do irmão dele. Mas nessa manhã em questão, ele estava sozinho dentro de casa. E foi a brecha exata que o Daniel viu para cobrar essa dívida. Então, às 9 horas da manhã, o Gabriel ligou para a mãe dele perguntando que horas ela voltaria para casa. E assim que ele desligou o telefone, o Daniel simplesmente acabou acertando ele, deixando o Gabriel desacordado. Nessa hora, o próprio Daniel teria cometido abuso contra ele. Então, assim que o Gabriel retomou a consciência, ele começou a gritar muito desesperado, dizendo que contaria tudo o que tinha acontecido aos pais. E isso acabou deixando o Daniel ainda mais irritado. Então, nessa hora, o Daniel começou a apertar o pescoço do Gabriel, até deixar ele inconsciente. Nesse ponto aqui, o Daniel acreditou que o Gabriel já estava morto, por isso enrolou o corpo em alguns fios e tentou arrastar ele até o sótão. Só que ele não conseguiu porque o peso era muito para subir as escadas do sótão. Foi exatamente nessa hora aí que uma das coisas mais bizarras aconteceu, porque o Daniel precisava esconder o corpo e ele não sabia como fazer isso. E nessa hora, o Daniel decidiu utilizar uma faca e um serrote para desconectar as partes. Só que nessa hora ali em que o Daniel estava fazendo essas desconexões, o Gabriel acabou acordando. Só que o Daniel não se importou com os gritos de dor e continuou até terminar tudo. E depois que ele fez tudo isso dali, ele simplesmente não se importou mais em esconder o corpo e acabou deixando tudo jogado ali mesmo. Algum tempo depois, o irmão do Gabriel chegou em casa e acabou encontrando ele naquele estado, repleto de líquido vermelho por toda a casa, e uma parte dele em cada canto do lugar. E nessa mesma hora a polícia já sabia que o próprio Daniel tinha cometido aquele crime, então foram direto à casa dele e prenderam ele. Só que por se tratar de um menor de idade, ele acabou pegando a pena máxima, que era de 3 anos. E o chocante desse caso aqui é que o Daniel simplesmente foi liberado após cumprir essa pena de 3 anos.